Olá pessoal e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais comoventes e menos contadas da Segunda Guerra Mundial. A Operação Flautista. Imaginem a cena. Milhares e milhares de crianças, de pé em plataformas de trem lotadas, com uma pequena etiqueta de identificação pendurada no pescoço. Elas estão prestes a embarcar numa jornada para o desconhecido, deixando para trás tudo o que conhecem, seus pais, seus amigos, suas casas. Este não é um enredo de um filme. Foi a realidade para quase 1,5 milhão de crianças britânicas no início da guerra. A Grã-Bretanha estava em alerta máximo. O governo temia que a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, lançasse ataques aéreos devastadores sobre as principais cidades. As áreas urbanas, com suas fábricas, portos e centros populacionais, eram alvos óbvios. A preocupação com baixas civis em massa era imensa, e a imagem de crianças feridas ou mortas nos escombros era um pesadelo que as autoridades queriam evitar a todo custo. Então, um plano de evacuação em massa chamado Operação Flautista foi colocado em ação em 1 de setembro de 1939, apenas 2 dias antes da declaração de guerra. A logística por trás dessa operação foi simplesmente monumental. Em apenas 4 dias, cerca de 1,5 milhão de pessoas, na sua maioria crianças em idade escolar, foram transferidas das cidades para áreas rurais consideradas mais seguras. Pensem nisso. Trens especiais, ônibus e até barcos foram mobilizados. As crianças viajavam em grupos, acompanhadas por seus professores. Cada uma carregava apenas uma pequena mala com roupas, uma máscara de gás numa caixa de papelão e às vezes um sanduíche para viagem. A etiqueta de identificação era a sua única garantia de não se perderem no meio do caos organizado. Para muitas dessas crianças, foi a primeira vez que saíram de sua cidade, a primeira vez que viram o campo. A jornada em si era uma mistura de medo e excitação. Alguns viam como uma grande aventura, outros choravam silenciosamente, agarrados aos seus ursinhos de pelúcia, sentindo a dor da separação de suas famílias. Eles não sabiam para onde estavam indo, quem os acolheria ou quando voltariam para casa. A única certeza era que estavam deixando para trás o perigo iminente dos bombardeios. Ao chegarem aos vilarejos e cidades rurais de destino, as crianças eram levadas para salões comunitários, escolas ou igrejas. Lá, elas ficavam em fila, esperando para serem escolhidas pelas famílias de acolhimento. Esse processo, muitas vezes chamado de um mercado de gado, podia ser humilhante e doloroso. As famílias locais passavam e escolhiam as crianças que queriam levar para casa. Crianças mais bonitas ou mais fortes eram frequentemente escolhidas primeiro, enquanto irmãos e irmãs eram, por vezes, separados à força, aumentando ainda mais o trauma. Crianças com óculos ou que pareciam mais frágeis eram muitas vezes as últimas a serem escolhidas. A vida com as famílias de acolhimento era uma loteria. Para algumas crianças, a evacuação foi uma experiência positiva. Elas foram recebidas por famílias carinhosas que as trataram como seus próprios filhos. Tiveram acesso a ar puro, comida fresca do campo, menos algo raro nas cidades racionadas e a oportunidade de explorar a natureza. Aprenderam a ordenhar vacas, a colher vegetais e a viver um estilo de vida completamente diferente. Algumas dessas relações duraram a vida inteira, com os evacuados mantendo contato com suas famílias do campo por décadas. No entanto, para muitas outras, a realidade foi muito mais sombria. O choque cultural entre as crianças da cidade e as famílias rurais era enorme. As crianças urbanas, acostumadas com o barulho e a agitação, achavam o campo silencioso e assustador. As famílias rurais, por sua vez, muitas vezes viam as crianças da cidade como sujas, mal-educadas e indisciplinadas. Havia um abismo de classe social e de costumes. Muitas crianças evacuadas vinham de bairros pobres e nunca tinham usado um banheiro interno ou comido numa mesa com talheres adequados. Infelizmente, houve casos de negligência e abuso. Algumas crianças foram tratadas como meros empregados domésticos, forçadas a trabalhar longas horas na casa ou na fazenda. Outras sofreram abusos físicos e emocionais, vivendo em constante medo e solidão. A saudade de casa era uma dor constante. As cartas dos pais eram a única ligação com o mundo que haviam deixado para trás, e a espera por essas cartas era angustiante. Muitas crianças sem chamês abandonadas, acreditando que seus pais não as queriam mais. Com o passar do tempo,
a ameaça inicial de bombardeios não se concretizou como esperado. Esse período ficou conhecido como a Guerra de Mentira. Sentindo uma falsa sensação de segurança, muitos pais começaram a trazer seus filhos de volta para casa. No final de 1939, quase metade das crianças evacuadas já havia retornado às cidades. Foi uma decisão compreensível, impulsionada pela saudade e pela crença de que o perigo havia passado. Porém, essa calmaria foi tragicamente interrompida em setembro de 1940, com o início da Blitz. A Luftwaffe começou a bombardear Londres e outras grandes cidades britânicas noite após noite. O som das sirenes de ataque aéreo, o barulho das bombas caindo e o brilho dos incêndios no horizonte tornaram-se a nova e aterrorizante normalidade. O perigo que a Operação Flautista tentou evitar estava agora se desdobrando de forma brutal. Isso levou a uma segunda onda de evacuação, embora menor e menos organizada que a primeira. Desta vez, a urgência era real e palpável. Crianças que haviam retornado para casa foram enviadas de volta para o campo, revivendo o trauma da separação. Outras, que nunca haviam sido evacuadas, agora enfrentavam a mesma jornada para o desconhecido. A guerra tinha chegado para valer, e a segurança das crianças era, mais uma vez, a prioridade máxima. O impacto psicológico da evacuação nas crianças foi profundo e duradouro. O sentimento de abandono, a separação da família, a instabilidade de viver com estranhos e, em alguns casos, o abuso deixaram cicatrizes emocionais que muitas delas carregaram pelo resto de suas vidas. O famoso psicólogo infantil John Bowlby estudou os evacuados, e seu trabalho sobre a teoria do apego foi fortemente influenciado por suas observações. Ele concluiu que a separação prolongada de figuras parentais na primeira infância poderia causar danos emocionais severos e duradouros. Muitos ex-evacuados, agora idosos, relatam sentimentos de desenraizamento e uma dificuldade em formar laços afetivos mais tarde na vida. A experiência moldou sua visão de mundo, sua resiliência, mas também suas vulnerabilidades. Para alguns, foi uma aventura que lhes abriu os olhos para um novo mundo. Para outros, foi um período de tristeza e perda que definiu sua infância. A Operação Flautista não foi perfeita. Foi uma medida desesperada, implementada em tempos desesperados. Ela salvou inúmeras vidas, protegendo uma geração inteira do horror dos bombardeios aéreos. Sem essa operação, o número de vítimas civis na Grã-Bretanha, especialmente entre as crianças, teria sido astronomicamente maior. Foi um sacrifício coletivo enorme, tanto por parte dos pais, que abriram mão de seus filhos, quanto das famílias que abriram suas casas para estranhos. A história dos evacuados da Segunda Guerra Mundial é uma poderosa lembrança do custo humano da guerra, especialmente sobre os mais inocentes. Ela nos mostra a resiliência das crianças, mas também a sua vulnerabilidade. É uma história de medo e coragem, de separação e encontro, de bondade e crueldade. É um capítulo crucial da história britânica que merece ser lembrado e compreendido em toda a sua complexidade. Obrigado por assistirem. Espero que tenham achado essa história tão fascinante e comovente quanto eu. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal para mais mergulhos profundos na história. Deixem seus comentários abaixo. Adoraríamos saber o que vocês pensaram. Até a próxima.